Sejam bem-vindos à nossa 10ª aula sobre a doutrina social da Igreja, sobre o documento DOCET, uma doutrina social mais aprazível, mais acessível à nossa realidade. Estamos vivenciando a campanha da Fraternidade 2025, Fraternidade e Ecologia Integral. E dentro desse escopo, trazemos aqui nosso 10º tema, preservar a criação, o meio ambiente do qual nós, enquanto cristãos, enquanto vocacionados, enquanto irmãos e irmãs, somos convidados a cuidar, bem como a coparticipar deste reino. Sendo assim, a primeira indagação que eu logo lhes faço: que contributos cristãos pode dar para que o ambiente seja mais humano? Pensa comigo, você que assiste conosco neste momento. Os cristãos, que somos nós, lembre-se aqui essa palavra, amigos. A segunda leitura da liturgia da Ascensão lá trouxe Teófilo, que significa amigo de Deus dentre suas traduções, do ambiente quando o seu compromisso não se reduz a um apelo moral aos outros. Ecologia não é falar de economia, de algo que é somente para o intro, mas falar de algo que era para fora, que era para que o outro também sinta-se coparticipante. Também não ajuda muito falar sempre sobre problemas globais e não prestar atenção no ambiente. Não é somente pensar naquilo que está longe, é pensar naquilo que está perto, porque nós somos responsáveis por esse acesso. Além disso, procura dar orientação em decisões conflituosas, tanto individual como socialmente. É bom lembrarmos que o texto base da campanha da Fraternidade 2025 fala que não é uma ecologia somente social, nem uma ecologia somente ambiental. É socioambiental, onde todos nós fazemos parte desse trabalho. Para isso, é necessário analisar a conexão dos efeitos, como dos riscos e das possibilidades, sendo então possível conceber modelos positivos, haja vista que de negativismo existem diversos, de extrativismo ilegal existem diversos, e nós, enquanto cristãos, somos chamados a fazer o bem, propiciando ao outro o cuidado da ecologia. Os cristãos dão um valioso contributo para a conservação do sistema ecológico. E aqui lhe trago novamente o que significa preservar a criação. O nosso queridíssimo Papa Francisco, que teve o seu pontificado de 2013 a 2025, ele nos traz o imperativo de preservar a criação não pode significar que, como cristãos, devemos proteger a natureza em si como se tratasse de um objeto que merece cuidados especiais. Falaremos aqui, a natureza já existia antes de nascermos e ela perpassará após a nossa Páscoa. Ou seja, a natureza é uma grandeza aberta, que está em desenvolvimento, em evolução e não um arsenal de condições estatísticas para que sejam mantidas. Papa Francisco ainda nos diz: não somos Deus, a terra existe antes de nós e foi-nos dada. Cada comunidade pode tomar da bondade da terra aquilo de que necessita para a sua sobrevivência. É só lembrarmos os povos originários. Mas tem também o dever de a proteger e garantir a continuidade da sua fertilidade para gerações futuras, conforme está lá no artigo 67 da Laudato Si. Assim ainda, você que nos acompanha neste momento, vejam só, a ecologia é uma questão técnica para os especialistas? Não. Todos nós, batizados, todos nós conscientes da nossa missão neste mundo, somos responsáveis pela ecologia. Haja vista, como São João Paulo II, ele mesmo acentuou por ocasião da Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, 2002, lá na África do Sul. Cada cristão tem uma vocação ecológica. Assim como existe a vocação ao episcopado, presbiterado, diaconato, a vida religiosa, nós, cristãos e cristãs, somos vocacionados ecologicamente, que é mais do que nunca urgente em nosso tempo presente. Só lembrarmos nesse tempo pascal,
Jesus veio falando para os discípulos que no tempo atual somos nós. O seu conceito orientador era o da ecologia humana. No centro está, portanto, a dignidade do homem, de todo homem. A esta ecologia pertence que compreendamos a partir de Deus como bom criador de um mundo em si bom, mas que o homem, em vez de ter esforços para mantê-lo, tem esforços para destruí-lo. Os temas respeito pela vida, trabalho e responsabilidade. Por isso é que eu enfatizo a corresponsabilidade no cuidado para com a criação. Além disso, o que a igreja tem para dizer sobre ética ambiental? Essa palavrinha ética que nós ouvimos tanto por aí, ela faz parte do nosso ser cristão. A Laudato Si oferece uma análise abrangente, partilhada por muitos cientistas da ameaça ecológica e descreve as causas dessa crise. Ela não consiste apenas em uma flagrante fraqueza política e a consequente exploração econômica e sem escrúpulos da terra. Convido você a refletir o quanto durante esse tempo, quantos telejornais, quantos jornais impressos nós vimos, o extrativismo de certos terrenos, diversos latifundiários que muito têm e por muitas vezes não cuidam daquilo que pode propiciar ao outro o bem comum. Além disso, a conversão salva o homem, o qual deve aprender que o cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável, é indissolúvel. Eu dependo da natureza, assim como ela depende de mim. E a partir do momento que todos nós compreendermos que precisamos um do outro, eu da outra pessoa de mim, eu da natureza, assim como a natureza já sabe que ela precisa de mim para o seu cultivo, para o seu cuidado, essa relação será muito mais fraterna. Trago ainda o que a igreja tem para contribuir no debate sobre a ecologia. Até então, nós tivemos 8 campanhas da fraternidade que trouxeram o termo ecologia, meio ambiente, cuidado com os biomas, dentre outros. Nesses 61 anos de campanha da fraternidade, 8 foram destinadas ao cuidado do bem comum, a todas as pessoas de bem, a todo cidadão de bem. Mas, como em pleno século XXI, ainda se faz necessário refletirmos acerca disso. Haja vista que nos últimos 15 anos tivemos lá a barragem de Mariana, Brumadinho, tantos irmãos e irmãs que perderam sua vida devido a outros que, por causa da ganância, por causa de querer sempre mais, acabaram causando essas catástrofes. E será que isso é falha da natureza ou será que isso é falha do homem? É uma indagação que deixo para que possamos refletir. Aqui ainda nos traz, o Papa Francisco fala da terra como casa comum de todos os homens. Ele louva os esforços de todos os homens que assumem a responsabilidade pela preservação. Pensa bem, a preservação de todos os homens desta casa e convida os cristãos a uma conversão ecológica radical. É necessário que sacuda as estruturas para que você entenda que você é responsável. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. Se temos uma certeza, é que tudo pode mudar nesta vida. O Criador jamais nos abandona, nunca recua no projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. Mas pensa bem, aquele que foi moldado do barro, aquele que teve em suas narinas o sopro da vida, é justamente aquele que destrói a natureza. Veja que contrassenso. A humanidade possui capacidade de colaborar na construção de nossa casa comum. Pegue aqui essa palavra, essa frase, capacidade de colaborar. Não a use como capacidade de destruir. Aqui ainda, o desenvolvimento ecológico integral deve estar ressoando na sua cabeça o que vem a ser isso. No artigo 139 da Laudato Si, o Sumo Pontífice disse: não há duas crises separadas, uma social e outra ambiental, mas há uma complexa crise
ambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Quando esse mix, quando essa corrente conseguir se conciliar, com certeza não precisaremos mais falar do cuidado da casa comum, pois teremos entendido a nossa função na existência terrena. Não basta apenas falar da integridade dos ecossistemas, não. Não vivemos de fala, devemos viver de atitudes. É preciso ter a coragem de falar da integridade da vida humana, da necessidade de incentivar e de conjugar todos os grandes valores. Você tem um valor, eu tenho um valor, porque em vez de nos confrontarmos, tentando dizer quem é melhor um do que o outro, nós juntamos esses esforços, esses valores, para combatermos aquilo que tem nos dividido. Essa é uma das lições que o Papa Francisco nos deixa. Além disso, isso aqui é de suma importância, porque com certeza você que está nos assistindo é pai de família, mãe de família, membro de uma comunidade eclesial de base, membro dessa sociedade. Mas nós falamos aqui desse tempo presente. E a geração que há de vir? O que deixaremos para ela? Aí aqui nos diz, a geração atual não rouba algo de que as gerações futuras precisam para viver? Pense comigo a respeito disso. Sim, e somente uma mudança no sentido da solidariedade pode mudar esse estado de coisas. Papa Francisco, quando pensamos na situação em que se deixa o planeta às gerações futuras, entramos noutra lógica. Qual lógica? A do dom gratuito, que recebemos e comunicamos. Vejam só, tivemos há pouco aí a Semana das Comunicações, de suma importância nesse tempo que vivenciamos, das redes sociais, de tudo que seja cada vez mais rápido. Mas aquilo que é de suma importância, que é dizer ao outro, não somente evangelizar, mas mostrar a ele que é o cuidado da casa comum, o cuidado com a natureza, o cuidado com a ecologia, isso também comunica às futuras gerações. Se a terra nos é dada, não podemos pensar apenas a partir de um critério utilitarista, de eficiência e produtividade para lucro individual. Aonde o dinheiro é senhor da vida, é bom lembrarmos, Deus não tem vez. É bíblico, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Além disso, meus caríssimos irmãos, como os cristãos podem viver bem dentro dos limites da natureza? Há pouco eu citei os povos originários. Vejam como eles cuidam da natureza, inclusive tratando-as como irmãos. Neste ano também, refletindo a campanha da fraternidade, trazemos 800 anos do Cântico das Criaturas. E São Francisco chamava Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Morte. Ou seja, aquilo que muitas vezes no tempo de hoje pensamos como contrário, não, é algo próximo de cada um de nós. Pensa comigo, a sustentabilidade como proteção da estabilidade ecológica, o cuidado daquilo de assim, você tem o horário do carro de lixo passar. O carro de lixo acabou de passar, você vai lá e coloca o lixo, muitas vezes no chão, onde vai passar ratos, cachorros poderão rasgar aquela sacola. Aí pensa comigo, a culpa é do prefeito? A culpa é do carro de lixo que passou antes? Não, você tem que assumir essa culpa, porque tem um cronograma e nós devemos fazer parte desse cronograma. Não pode consistir no aumento constante da quantidade das mercadorias e da velocidade de transmissão, porque desta forma somente os ricos continuam a viver à custa daqueles que não podem acompanhar nesta corrida. Ou seja, são cada vez mais alimentos industriais, são cada vez mais coisas sendo descartadas e não sendo captadas, não sendo direcionadas àquele local para a sua devida reciclagem. Louvado seja Deus pelos catadores que prestam um serviço maravilhoso recolhendo esses recicláveis das nossas cidades. Muitas vezes são contrastados, mas eles não podem ser descartados porque são profissionais de suma importância. Aqui ainda trago, só uma prosperidade assim é cristamente defensável, porque justa,
Quando se fala de cristamente, lembremos que Cristo é o centro de nossa vida. E isso redefine o sentido de renúncia. Renuncia aquilo que retiras aos outros para sempre. Aquilo que não te soma, deixe de lado. Passemos a refletir essa importância necessária de eu cuidar do outro assim como ele deve cuidar de mim, de eu respeitar o outro assim como o outro me respeita. Se você quer mudança, é bom lembrar, toda caminhada começa com o primeiro passo. Além disso, não menos importante, cabe salientar que a verdadeira ecologia é, ao mesmo tempo, preservação do meio ambiente, ecologia humana, ecologia social e uma ecologia do futuro. A liberdade humana é capaz de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la ao serviço a essa diaconia de outro tipo de progresso, mais saudável, mais humano, mais social e mais integral. O físico alemão Hans-Peter Dürr disse que não temos que ver a natureza como nossa inimiga, que é necessário dominar e vencer, mas antes reaprender a colaborar com ela. A natureza, ela é colaborativa, ela é participativa. E nós, seres humanos, também o somos? A natureza já tem uma experiência de milhares de anos, ao passo que a nossa é essencialmente mais curta. Há pouco citei a respeito. Em um discurso em 2008, mas que serve e muito para o tempo presente, Bento XVI pontuara que a humanidade tem a obrigação de proteger esse tesouro, a criação, e de se comprometer contra o uso indiscriminadamente dos bens da terra. Pense bem, você é um vocacionado, você é um irmão ou irmã, um cidadão de bem chamado a cuidar da natureza, chamado a cuidar da ecologia. Você é batizado, você é batizada, você é irmão e irmã que professa a fé cristã. Assumamos essa missiologia, essa missionaridade em nossas vidas. Cuidemos da casa comum. Não somente apontemos ao outro para que ele o faça, porque a mudança deve começar em nós. Muito obrigado, tenha um santo e abençoado ano e até a próxima, se Deus quiser.